Oi, eu sou a Rosana da Arte Mirac e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma suculenta, tá bom? Vamos lá aprender? Olha só, primeiro eu vou mostrar para vocês o material que eu utilizo para fazer algumas coisas de biscuit. Adoro fazer artesanato, eu amo e vou ensinar muita coisa para vocês aqui. A tinta que eu geralmente utilizo a tinta de tecido. Você pode usar várias tintas. Eu uso tinta guache, tinta de tecido, tinta PVA para colorir a massa. Tem um pozinho próprio, só que ele custa muito caro. Ele custa R$ 11 cada cor, então fica muito caro. Esse daqui custa na faixa de R$ 3,50, mais ou menos, você compra um potinho desse. E dura muito. Para fazer a cor, essa cor aqui, eu utilizei várias misturas de tons, vários tons de verde, misturei até um pouquinho de azul. Mas aí você vai colocando o tom até o tom que você quer que fique. Por exemplo, verde, você quer que fique verde mais escuro, você acrescenta mais verde, você quer que fique mais pro lado azulado. Então, assim você vai colocando o tom. Lembrando que a massinha, quando secar, ela vai ficar 3 tons mais escuro do que aquele da massa que você fez, a massa molhada, tá bom? E a massa que eu utilizo é essa daqui. É a massa Fox Cola, você encontra muito fácil nas papelarias, em armarinho, assim, geralmente. Eu também compro delas em cores, assim, colorida, porque não precisa estar colorindo, né? Fica mais fácil. Olha só. Sempre guardo numa caixinha com tampa, porque ela demora mais pra ressecar. Ó, aí eu compro assim, ela já em vários tons. Aí todas elas são embrulhadinhas num filme PVC, num plástico PVC, filme PVC. Todas elas, até que eu vou utilizando até os pedacinhos, ó, que eu vou colorindo. Eu vou colocando aqui, porque depois é possível tirar só aquele pedacinho e ela, ó, fica ainda macia, ela não resseca muito. Demora mais pra ressecar. E aí, ó, todos os pedacinhos eu vou utilizando e colocando em plásticos. Porque daí elas podem ficar aqui dentro, eu vou utilizando, aí eu tampo, guardo para outro dia, não tem problema. Bom, de espátulas, você pode... Antes eu não tinha nenhum tipo de espátula. O que eu utilizava? Eu utilizava várias coisas, eu utilizava cabo de pincel, cabo mais grosso, cabo mais fino, de pincel pra modelar, e eu fazia modelagem assim. Utilizava caneta também, pra marcar a boquinha, essas coisas eu fazia com a tampa da caneta. Então, assim, você não precisa ter várias coisas de início, você pode ter só a massinha que você vai pegando objetos em casa mesmo pra poder moldar, sabe? E aí depois, com o tempo, você vai comprando, assim, objetos mais adequados. E tem uns que você acaba preferindo utilizar o que você já utilizava antes. Eu também sempre tenho um estilete, porque é preciso cortar alguma coisa, ou fazer alguma coisa com muito detalhe, assim, aí eu tenho. E é isso, várias cores. Ah, tenho também agulha, agulha de crochê, tricô, para fazer buraquinhos, para fazer furinho. Isso quando o furinho não pode ser feito também de cabo de pincel, por exemplo. Aí você pode fazer o furinho disso, você pode fazer o furinho disso. Do que você tiver, de palito, o que você tiver, tá bom? Não precisa ter coisa cheia de coisa. Ah, tem que comprar um monte de coisa para começar. Não precisa. Você precisa começar com o que você tem. O importante é você ter a massinha, tá bom? Mesmo a massinha branca, para quem quer começar, faz algum objeto branco, ou mesmo uma florzinha branca e depois você pinta, porque isso também é possível, tá bom? E ter também um verniz para acabar. Depois, quando eu for envernizar, vou mostrar para vocês o verniz que eu tenho, a marca de verniz que eu tenho, tá bom? Vamos começar?
Cadê a minha massa? Bom, eu já tinha aqui preparado essas duas cores de massa. Vou fazer com esse tom, que é verde mesmo, pra poder fazer essa florzinha aqui. Melhor, eu vou misturar os dois tons. Porque isso aí vai do tom que você quer, não precisa ser nada, num tom certinho, específico. Bom, vamos lá, a massa tá um pouco dura, porque, igual eu falei, ela já tem bastante tempo. Mas não tem problema, o que eu vou fazer? Eu vou misturar esses dois tons de massa. Olha só o tanto que ela já tá dura. Não tem problema. Ó, vou misturar os dois tons. O que você pode fazer também pra massa melhorar a textura dela, a maleabilidade? Olha só, você pode botar um pouquinho de água. Eu molho os 2 dedos de água e passo em cima da massa. Olha aí, tá vendo que ela ficou brilhosinha? Aí ela vai ficando mais molinha pra você mexer. Geralmente não é dura assim, tá? É porque a minha tá bem seca mesmo. Mas eu vou fazer assim pra você ver que não precisa... a massa dá pra você trabalhar com ela bastante tempo, não precisa você se preocupar muito com isso. A não ser que você deixar ela sem cobrir, ela fica seca de um dia pro outro, não tem jeito. Aí no outro dia não tem como você mexer com ela. Então, essa daqui, ó, já tá misturando, pode ver. Tá vendo? Ela já tá ficando bem misturadinha. E também o que você quiser fazer, você pode deixar ela mesclada também, tem essa opção. Aí você vai fazer o trabalho diferente, o seu trabalho de acordo com o que você quer, um trabalho até diferente, né? Fica legal. Aí você vai botando suas ideias. Vamos lá. Beleza. A minha já tá quase toda misturada. Olha só. Você vê pouco mesclado. Mas eu vou aproveitar e deixar assim, como eu falei, pra ficar diferente. Eu pego um pedaço de massa. Olha só. Um pedaço, mais ou menos, equivale a uma tampinha de refrigerante, o tamanho da bolinha que eu peguei. Se você não tiver algo para pesar, uma balancinha, como eu não tenho, eu vou no olho mesmo. Olha só, isso aqui é uma bolinha que equivale mais ou menos o tamanho de uma tampinha de refrigerante, dessas garrafas PET. Fiz a bolinha, que é muito simples. Aí eu faço assim, ó, pra dar uma achatadinha. Aí ele vai ficar compridinho assim. Por quê? Porque eu quero dividir em pétalas iguais. Então, para mim dividir em pétalas iguais, é muito mais fácil eu dividir um cilindro assim, do que dividir uma bolinha, né, em pedaços e partes iguais. Você faz a melhor maneira possível. A melhor maneira que eu encontrei é fazer o cilindro. Olha, então vamos dividir a primeira em 4. Para me dividir certinho, o que eu vou fazer? A gente pega, dividir no meio, certo? Aí eu marquei aqui o meio, é o meio. Depois eu pego essa metade, divido em 2. Depois a outra metade, divido em 2. Assim, as suas pétalas vão ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Eu pego esse pedacinho aqui, tá vendo? Olha só, ficou tipo quase um quadradinho. Eu achato, faço uma bolinha. Não vai ficar uma bolinha muito certinha, pode ver uma bolinha irregular. Olha aí, uma bolinha irregular. Parecendo um botijãozinho. Aí, eu pego um lado dela e dou uma afinadinha, parecendo uma coxinha. Tudo que a gente vai fazer de massinha, a base é a bolinha e uma coxinha. Tá vendo, ó? Parece uma coxinha. Olha só a pontinha aí. Aqui não precisa ter pontinha nem nada, pode ser qualquer jeito, desde que tenha o formato de uma coxinha. Aqui embaixo mais larguinho, aqui mais estreito. E depois o que eu faço, ó? Aperto. Ela vai ficar fininha, igual a pétala. Olha só apertei. Vai ficar uma pétala. Aperta na mão, você pode apertar na mão, que ela dá mais aquele formato emborcadinho de uma pétala, olha só. Tá vendo? Isso é uma pétala de suculenta. Tá vendo?
Vocês conseguem ver direitinho? Beleza. Aí eu vou fazer uma. Achato assim, porque quando eu puxo, fica esse fiapo aqui, tá vendo? Aí eu vou e achato ele na própria mesa. Pego aquele cilindro, faço meio que uma bolinha, que não fica, só pra dar uma arredondadinha nas pontas. E aí faço aquele negócio que eu falei, que é achatar a pontinha pra virar tipo uma coxinha. Vamos lá, coxinha. Vamos lá, coxinha. Aqui. Ficou mais ou menos igual uma coxinha, mais ou menos. Tá vendo que não precisa ser certinho, certinho? Olha só. Eu achato aqui, ó. Nessa pontinha, vou deixando fininho, pra ela dar o formato de pétala. E aperto. Aí. Depois eu posso apertar aqui na mão, pra ela dar uma achatadinha, ficar mais realzinha, porque ela vai ficar emborcadinha, assim. Vai ficar com aquela curvinha. Tá vendo? Outra pétala. Mais outra. Dou aquela rodadinha na mão. Ficou mais ou menos um botijãozinho. Depois eu pego, aperto, faço assim, a pontinha. Parecendo para ficar igual o formato de uma coxinha. Tá vendo o formato de uma coxinha? Mais um. E aperto. Aperto. Aqui, posso apertar aqui, como minha massa tá dura, é bom que eu aperte aqui algo na superfície lisa, assim, pra não marcar também. E depois aperto na mão, vai ficar a pétala. Vamos lá, continuar. Opa. Você pode fazer aquela pontinha até na mão, ó. Depois que virou aquela coxinha, mais ou menos a coxinha, essa aqui ficou até menos, mas não tem problema. Você vai apertar, beleza? E ficou aquela pétala também. Agora temos 4 pétalas, certo? Olha só, 4 pétalas. Agora, vamos fazer a mediana. Sim, vamos lá. Aí eu pego uma bolinha menor do que aquela pra fazer a pétala, que é maior. Peguei um pouco menor. Aí, isso aqui, como eu falei, é mais de olho. Tá vendo? A bolinha ficou um pouco menor. Aí, eu faço dela o cilindro. Um cilindro. Não precisa ficar perfeito, não, gente. Olha só. Até porque a flor, cada flor, ela tem sua característica, o seu jeitinho ali. Uma sai tortinha, outra sai maior, outra sai menor, né? De acordo com o que vai crescendo também. Nenhuma sai exatamente igual, porque é uma obra de Deus. A planta, ela nasce, né? Uma obra de Deus, é arte de Deus. Essa aqui é a nossa arte. Olha só, dividi ao meio. Agora, essa é a parte direita, eu dividi em duas também. A parte esquerda, vou dividir em duas também. Faço assim, tirou, ficou a pontinha, tá vendo? Aí eu dou uma achatadinha, faço a bolinha. Aqui, agora, aquele mesmo processo da primeira, tá? Agora, vamos fazer aquele pedaço, que é essa parte aqui, ó. Ó, fizemos essa camada, fizemos essa. Agora, vamos fazer essa menorzinha. Ela tem que ter diferença no tamanho. Então, vamos tirar uma bolinha menor ainda. Peguei um pedacinho de massa, que vai ficar uma bolinha menor ainda. Olha só, olha o tamanho dessa bolinha. Ficou menor ainda. Talvez no vídeo você não consiga ver as diferenças.
Se você quiser, você pode separar primeiro todas as bolinhas para você fazer cada etapa. Porque aí você vê a diferença. Mas no olho você vai ter mais ou menos a noção, não vai ficar discrepante não, muito difícil. Olha só, vamos fazer o cilindro. Fiz o cilindro. Parti ao meio, porque são 4 pétalas, dividi ao meio. Uma marquinha. Aí, eu divido o lado esquerdo ao meio, o lado direito ao meio. E vou marcar todo aqui. Agora, eu vou fazer a última. Aquela que tem por dentro, ela só tem 2. Então, eu peguei um pedacinho de massa, do tamanho de uma pétala da última pétala que eu fiz, praticamente. Olha só o tamanhozinho. Aí, eu vou fazer o cilindro. Essa aqui não tem, ela mesma que não tem importância você dividir em tamanhos diferentes, são aquelas partes que parece que a folha tá nascendo, sabe? Bem pequenininha. Aí, ó, já fiz e dei uma achatadinha. Essa aqui ficou bem pequenininha. Olha aí, já fiz a pétalazinha, bem pequenininha. Agora, nós vamos fazer a colagem das pétalas. Olha só como ficou. Ficou aqui 4 de um tamanho, 4 de outro tamanho. Assim dá pra ver melhor, né? 4 de outro tamanho, menorzinha, certo? E 2. Tá vendo? Agora eu pego essa bolinha aqui, pego mais uma bolinha bem pequena mesmo. Pode ser, essa bolinha pode ser do tamanho que você quiser, só para você apoiar o seu trabalho quando você for colar. Você vai ver agora. Olha só, fiz mais ou menos uma bolinha e achar. Por quê? O que que eu vou fazer? Eu vou passar cola. E vou colando as minhas pétalas. Passo cola na parte mais fina da pétala. Só um pouquinho de cola, ó. E vou colando aqui. 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 Passo. Olha aqui, essa pétala eu colo aqui. Tá vendo? Aí, eu passo mais uma, você pode fazer aqui ou na própria folhinha. E vou colar desse lado. Olha aí o jeito que ficou. Atrás. É só pra ter uma base onde você vai colar, sabe? Olha só. Então, a gente já ficou assim. Agora, pra colar as pétalas menores, o que que eu vou fazer? Eu vou colar entre as 2 pétalas, cada espaço eu colo uma folhinha. Tá vendo? Olha só o jeito que vai ficar. Ficou assim, 4. Aí, no meio das 2 folhinhas eu colo a outra. Tá vendo? No meio de cada folhinha eu colo a outra. Olha só. Aqui, são 4 meios, né? Vou afastar aqui pra vocês verem melhor. Aqui. Aqui. Vamos continuar aqui. Colei entre as... Aqui, colei aqui em cima, agora falta daqui de baixo, certo?
Olha só. Colei aqui. Gente, passa cola só na pontinha, vai formando a folha, tá vendo? A florzinha. Dou uma afundadinha, olha só. Aí eu colo uma aqui, colo nos espaços entre as duas folhas, tá? Olha só. Aqui, aqui, aqui e aqui embaixo. Vamos lá. Passo na pontinha, não se esqueça, passo cola, um pouquinho de cola na pontinha da pétala. E vou colando conforme o que eu falei. Olha, continuando aqui, vamos continuar a colar. Passa só um pouquinho de cola na pontinha, como eu falei, e vai colando entre as pétalas. Entre as pétalas. Aqui. Na pontinha. Vamos ver se dá pra ver colando essa. Olha, entre as pétalas. Tá vendo? Colei. Vendo o jeito que ela tá ficando? E agora, por fim, falta essas duas pequenuchas. Aqui, ó. Essas pequenuchinhas aqui. Eu colo. Entre as pétalas também. E colo a última. Aqui. Essas no meio, você pode colar como você quiser. Tá? E ela vai ficar assim. Bom, eu peguei esse vasinho aqui de cimento que eu fiz. E você pode pegar qualquer coisa, pode ser tampa de alguma coisa, desde que quando a gente coloque aqui dentro, olha, ele vai dar uma afundadinha e vai ficar esse formatinho mais encurvado. Vocês vão assistindo aí o canal, que depois eu ensino tudinho, passo a passo, tá bom? Um beijo e até a próxima!